Olá, vamos à resolução aqui de mais uma questão que envolve a utilização de equação para resolver um dado problema. Então nós fazemos aqui a modelagem matemática da questão através da construção de uma equação. Então a gente consegue relacionar esses valores aí que a questão apresenta de uma maneira matemática, utilizando uma linguagem matemática, que aqui no caso é exatamente uma equação matemática. E depois resolver a equação, né, é aplicar os métodos que a gente conhece de resolução para cada tipo de equação que nós tivermos, tá? que é isolar o x. E aí o problema é menor, né? O mais difícil geralmente é fazer essa transposição da linguagem usual aqui do português para a linguagem matemática. Mas vamos lá, isso é uma questão de você abordar, explorar bastante situações e ver que não é algo assim tão difícil, né? As pessoas em geral consideram essa parte mais difícil, mas é também uma questão de acostumar e de pegar, né, o jeito aí de você fazer essa modelagem. A questão diz que uma transportadora entrega com caminhões 60 toneladas de açúcar por dia. Devido a problemas operacionais, em um certo dia, cada caminhão foi carregado com 500 quilos a menos do que o usual e foi necessário, né, naquele dia especificamente, alugar mais 4 caminhões. Eu quero saber aqui quantos caminhões foram necessários naquele dia e quantos quilos transportou cada caminhão naquele dia. A letra B fica relativamente fácil quando a gente já tiver a resposta da letra A. Tá? Então, o que nós queremos saber aqui, né, quantos caminhões foram necessários naquele dia? Vamos chamar de X, o que a gente desconhece o valor, a gente chama de X. Então, vamos colocar aqui que X é a quantidade de caminhões naquele dia, né? Ou naquele dia que a questão diz aqui, naquele dia que não foi o dia usual, né? Naquele dia em que foram necessários mais caminhões, que houve aí um problema operacional. Ok, a partir daí, por exemplo, como que eu posso determinar naquele dia quanto que cada caminhão transportou? Quantas toneladas cada caminhão transportou? Bom, eu tenho um total de 60 toneladas para serem transportadas e foram utilizados X caminhões. Então, 60 sobre X vai indicar exatamente quantas toneladas cada um desses caminhões transportou naquele dia específico. Por exemplo, se o X for 10, né, 60 sobre 10, 60 toneladas para 10 caminhões, 60 dividido por 10 dá 6 toneladas por caminhão. Então é só fazer a divisão da carga total pelo número de caminhões. Como eu não sei qual é esse número de caminhões, eu por enquanto chamo de X. Tá? Isso naquele dia usual. Agora vamos pensar o seguinte, naquele dia específico. Na situação usual, essas 60 toneladas elas eram transportadas por quantos caminhões? Né? Por 4 caminhões a menos. Por quê? Naquele dia específico foram necessários mais 4 caminhões. Na situação usual, portanto, tinha-se menos 4 caminhões, ou seja, X menos 4. Tá? Se quiser colocar aqui, ó, que X menos 4 é a quantidade de caminhões, né, a quantidade usual de caminhões. Ok? Beleza, então vamos lá. Essas duas expressões representam um mesmo valor? Não, elas representam assim, elas têm uma semelhança, né, porque cada uma delas representa o que cada caminhão carregou. A primeira, naquele dia específico, lá dos problemas operacionais, e a segunda, na situação usual, quando se tinha 4 caminhões a menos. Tá? Agora, o que diz o problema? Que naquele dia em que ocorreram os problemas, em que houve, né, os problemas operacionais, tá? Cada caminhão teve que carregar 500 quilos a mais. Vamos lembrar que 500 quilos equivalem a meia tonelada. Né? Uma tonelada são 1.000 quilos, né? Então 500 quilos, metade, meia tonelada. Bom, o que acontece? Na situação, né, naquele dia especificamente, havia mais caminhões, tá? Então o que cada um deles carregou é uma quantidade menor, porque você está dividindo 60 por um valor maior, que é o X. 60 dividido por X menos 4
resulta numa carga maior por caminhão, porque você está dividindo essa carga 60 por um valor menor do que o x, que é o x menos 4. Tá? Então, se eu pegar 60 sobre x, o quanto cada caminhão transportou naquele dia, e tirar, né, meio quilo, ou melhor, e somar meia tonelada, né, vai dar exatamente o que cada caminhão transportava usualmente, quando eles podiam transportar 500 quilos a mais, ou seja, meia tonelada a mais. Isso é uma equação. Tá? E agora a gente precisa simplesmente resolver essa equação. A questão é como resolver. Vamos lá. Temos aí a equação, portanto, tá? E agora o que a gente vai fazer é calcular o MMC. MMC de x menos 4 e de 1 aqui. Né? O MMC de x e de x menos 4, que são expressões algébricas que a gente não tem como fatorar, né? É só a multiplicação. Então, o MMC aqui, entre essas duas expressões, o 1 não interfere em nada no cálculo do MMC, vai ser igual a x que multiplica x menos 4. Ok? Então, nós vamos escrever tudo aqui sobre x que multiplica x menos 4. Nós vamos, na verdade, reescrever essas frações aqui. Tá aí. Tudo sobre x que multiplica x menos 4. Que eu poderia até, né, aplicar aqui a distributiva, tá? Mas é melhor assim, fica mais fácil de determinar os valores que eu vou utilizar para multiplicar pela parte de cima. Então vamos lembrar que quando a gente calcula o MMC, né, e coloca tudo sobre esse MMC, para saber qual é o valor de cima, o que nós temos que fazer? Dividir esse MMC pelo denominador aqui, né, anterior, de baixo. Então x multiplicado por x menos 4, eu vou dividir por x. Ou seja, vai cancelar x com x. Vai sobrar x menos 4. Portanto, eu tenho que multiplicar 60 por x menos 4. Ok? Na verdade, é essa conta. Se tem o x multiplicado por x menos 4, você vai dividir pelo x. Corta x com x, quem sobra é o x menos 4. Ok? E ele você multiplica pelo de cima, no caso aí o 60. X que multiplica x menos 4, divide por 1, dá ele próprio. Tá? E aí você multiplica por meio. Então, fica meio que multiplica x, que multiplica x menos 4. E depois, x que multiplica x menos 4 dividido por x menos 4. Quem vai ser cancelado agora é o x menos 4 aqui nessa divisão. Né? Tá aí, ó. Você divide x menos 4 por x menos 4. Quem sobra é o x. Portanto, 60 você multiplica por x. Como todas as frações aqui, os dois lados inteiros, estão sobre x que multiplica x menos 4, eu posso simplesmente cortar. Tá? Na playlist sobre equações eu explico esse procedimento, por que pode cortar, e eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Perfeito? Bom, agora o que nós temos, olha aqui na parte de cima, é 60 que multiplica x menos 4, então vai ficar 60x menos 240. Tá? Eu estou aplicando a distributiva aqui, tá ok? 60 que multiplica x, 60 vezes menos 4 dá menos 240. Aqui é a mesma coisa, meio x que multiplica x vai ficar meio x ao quadrado. E meio x que multiplica menos 4, meio vezes menos 4 dá menos 2, portanto menos 2x. E do outro lado eu tenho 60x, que eu já posso, né, inclusive, colocar aqui à esquerda, menos 60x igual a zero. Olha aqui, 60x menos 60x, eles se cancelam. Portanto, eu vou ter meio x ao quadrado, tá? 200 menos 2x, está aqui, menos 2x, já vou pôr na ordem decrescente de graus aqui, né? Menos 240 igual a zero. Agora, para resolver essa equação, você pode usar aí some-produto, a forma que você desejar. Eu vou usar aqui a forma mais tradicional, que é Bhaskara, né? Então, eu tenho que identificar os coeficientes dessa equação, os coeficientes a, b e c. O a é o que multiplica o x quadrado, então o a é meio. Tá? O b é o que multiplica o termo x, então o b é menos 2. E o c é o termo independente, é o menos 240.
Daí eu calculo o delta, né, o discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4ac, portanto, b ao quadrado menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é meio, que multiplica o c, que é menos 240. Tá? Então eu vou ter aqui, olha, menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Menos 4 por meio é menos 2. E menos 2 por 240 fica mais 480. Portanto, o valor do delta é 484. E agora a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula aqui. Então, nós temos x é igual a menos o b, né? Então, menos o menos 2, tá? Que são esses valores que nós temos aqui, que nós vamos lançar, né? E o delta é 484, ok? Então, b é menos 2, vamos lá, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 484, sobre 2 que multiplica meio, o a é meio. Portanto, nós teremos aqui, o oposto do menos 2 é 2 positivo, mais ou menos. Raiz de 484 é 22. 2 que multiplica meio dá 1. Portanto, nós teremos aqui 2 mais 22, esse é o nosso x1. Né? 2 mais 22 dá 24, 24 sobre 1, que é 24. E x2, que é igual a 2 menos 22, que dá menos 20, sobre 1, que é o próprio menos 20. Esses dois valores são raízes da equação, né? Só que o menos 20, ele não vai servir para esse problema, para esse contexto, porque vamos lembrar que x é quantidade de caminhões, então ele simplesmente não serve para o problema, tá ok? Só isso. Portanto, né, a letra A resposta é 24 caminhões, ok? Está respondida aí a letra A. Agora, vamos lembrar que na letra B, ele pede aqui, olha, quantos quilos transportou cada caminhão naquele dia? Vamos lá. Naquele dia específico, com 24 caminhões. Tá? Então, para fazer, vamos responder aqui mesmo, a letra B. Né? Foram 60 toneladas, eu vou dividir por 24 caminhões, que dá 2 toneladas e meia cada um. Ok? Só confirmando, né? Vamos verificar esse resultado, esses 24 caminhões. Usualmente não eram 24 caminhões, eram 20, né? 4 caminhões a menos. Então, usualmente, tá? Quanto que cada caminhão transportava? 60 sobre 20, olha aqui, ó, 60, né, sobre x. Desculpa, 60 sobre x menos 4, tá? E fazendo essa divisão dá 3 toneladas, exatamente o que? Meia tonelada a mais do que na situação ali dos problemas operacionais em que foram necessários 4 caminhões a mais, tá certo? Tá aí mais uma questão envolvendo equação, nesse caso, equação de segundo grau. Até o próximo vídeo.